Paz de Cristo. Antes de começar esse vídeo, essa mensagem, curte, compartilhe, se inscreva nesse canal para que você venha tirar todas as suas dúvidas a respeito de algumas mensagens de Deus, da qual muitas pessoas entendem mal, às vezes compreendem fora do contexto bíblico. Então, a mensagem de hoje é aqui para tirar algumas dúvidas de algumas pessoas. A mensagem é: os mortos comunicam com os vivos? Vamos ver aqui no livro de Jó, capítulo 7, versículo 9. Diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, assim é aquele que desce à sepultura. Nunca tornará a subir, e nunca mais tornará sua casa, e nem seu lugar jamais o conhecerá. Está vendo aí? Aquele que morreu jamais voltará da onde saiu. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Todos aqueles que morreu, que desceu à sepultura, está esquecido, está inconsciente, ele não lembra jamais, e jamais ele vai retornar a subir para voltar, para aparecer para alguém, que alguém viu fulano, diz que apareceu o espírito para fulano. Jamais um morto tornará a subir e jamais voltará da onde ele saiu, a não ser a permissão de Deus. No livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, diz assim: Deus ele falando: eu dou a vida, eu mesmo tiro, eu faço descer a sepultura, de lá eu também faço subir dela. Somente a autorização de Deus, que é o fôlego de vida, que é uma autoridade, só Deus autoriza aquele morto viver. Então jamais ele sairá dali para aparecer fulano para ciclano, não. Jamais ele vai subir da qual ele desceu, a não ser no dia da ressurreição. Somente nesse dia é que os mortos vão sair dos seus túmulos para ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a perdição. Agora eu pergunto: para que invocar os mortos? Para que botar velas, oferecer oferendas, invocar os mortos, da qual sabendo que ele está morto, que ele não recebe visita, que ele nem sabe que tu existe mais, porque ele está inconsciente, porque está morto, a palavra morto, não respira mais, está morto. Por que invocar? Vocês precisam aprender uma coisa, que o Deus do céu, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Então, ora pelos teus filhos que estão em vida, ora pela sua família, pela sua casa, pela sua proteção, pelo teu sucesso. Mas não vai invocar aqueles que já morreram. Então aproveita, como diz lá em Eclesiastes 11, versículo 9, se eu não me engano, o rei Salomão fala ali: goza a vida com a mulher que tu ama, porque para onde tu vai, que é a sepultura, não há conhecimento, não há ciência alguma. Então dali, meu amigo, quem morreu, acabou. Para aqueles que morreu,
É a mesma coisa quando você não via antes de nascer. Ele voltou à origem, não para o ventre da mãe, mas sim para o túmulo. Vai ficar aguardando ali no túmulo, dormindo, aguardando até o dia da ressurreição. Haverá duas ressurreições. Que é a primeira ressurreição, que é para a vida eterna, e a segunda ressurreição, que é para o juízo final, para ser julgado e ser jogado no lago de fogo, que é depois do milênio. Então, meu amigo, ore pela sua família, ama a pessoa, aqueles que estão vivos, estão com vida, torce pelo sucesso dele, mas não vem invocar, orar pelos mortos, porque Deus não vai atender. Deus vai ouvir o seu clamor pelos vivos, pela proteção, pela saúde de sua mãe, pelos seus filhos, pelo sucesso da sua vida, te livrar do mal. Perdoa, abraça, tira tempo para pessoas que tu ama, passeia com ele, dá presente, abraça, chora, sorri junto, enquanto tem vida. Porque quando ele morrer, só ficarão as lembranças e nada mais. Então aqueles que desceram ao túmulo jamais tornará a subir. Jamais vai voltar de onde saiu. Jesus encomenda para aqueles que são vivos e não para os mortos. Fala assim, lá no livro de João, capítulo 11, versículo 25, no Evangelho de João. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí está falando de morte espiritual. A morte espiritual não está falando daquele morto lá que está no túmulo, não. Aí está falando para você, que você está morto espiritualmente. Não busca a Deus, não ora a Deus, não clama o Senhor, não faz nada para Deus. É só na correria para lá, para cá e não tira um tempo para o Senhor. Está morto espiritual. Está parado. Por isso que Jesus falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí está falando dos vivos, que estão mortos espiritual. Que não confessa ao Senhor, não se arrepende. Quando fala morto nos seus pecados, Jesus quer ressuscitar, te dar uma nova vida, restaurar a sua vida. Os mortos não ouvem, não cheiram, não andam, não faz nada. Mas nós que estamos vivos, nós temos a esperança de crescer e desenvolver. Então, amiga, aproveita enquanto há vida. Aproveita, perdoa aquele que te ofendeu. Abraça o seu inimigo, que brasa de fogo jorrará na sua cabeça. Deus se alegra quando você ama seu inimigo. Dá um presente para ele. Faça como Jacó, que mandou um presente para Esaú, que Esaú estava ameaçando de matar Jacó. Ele mandou um presente para ele, mostrando que não tinha rancor, porque ele estava em vida. Para que fazer homenagem para quem já morreu? Fazer aquele sermão bonito para quem está morto ali, falando mensagem bonita para quem está morto, ele não vai te ouvir. Faz homenagem, surpresa, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos. Ele sorri de alegria enquanto ele está vivo. Faça uma festinha enquanto está vivo, porque depois de morto, acabou-se. Só ficarão as lembranças. E lá está aguardado num túmulo para a volta de Jesus. Se ele for um dos escolhidos de Deus, vai se cumprir o que diz lá no Evangelho de João, capítulo 5, 25 em diante, fala assim: todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Os que ouvirem, viverão.
Somente aqueles que fizer parte da primeira ressurreição, vai subir com Jesus. Então, meu amigo, que essa mensagem venha te confortar o seu coração. Que você venha correr atrás daquele que te ofendeu. Que você venha abraçar e perdoar. Perdoa. Porque Deus perdoará você também. Quando o discípulo estava no barco, que ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor ali no barco. Senhor, socorre-me naquela tempestade. Ele socorreu, pediu socorro a Jesus. Jesus o levantou e acalmou a tempestade. Enquanto eles estavam todos com vida, Jesus salvou todos ali porque estava com vida. Porque para os mortos, Jesus poderia ressuscitar. Poderia ressuscitar. Mas Deus socorreu aquele que estava com vida. No momento que ele estava aí clamando com o Senhor. Então tem que clamar enquanto está vivo. Não vai clamar para os mortos. Clamar para os mortos. Porque dali está no túmulo aguardando a voz de Jesus. E Jesus levantou, socorreu. Porque Jesus estava no barco. Jesus acalmou a tempestade, tudo ficou bem. Então é assim que Deus quer fazer com você. Quando você vai perdoar alguém, abraçar alguém, Jesus vai acalmar seu coração. O barco é a sua casa, a sua vida, o seu coração. Tudo que está na sua vida, Deus quer acalmar, quer sarar a sua dor. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. Porque após a morte não adianta prece nem Ave Maria. Irá aguardar o último dia, a condenação do juízo final. Então não espere para esse dia. Se prepare enquanto tem vida, antes que seja tarde demais. E que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. E que você venha sorrir e se alegrar enquanto tem vida e abraçar quem você ama. Um abraço.